Olá, amigos do Leilão na TV, é um prazer gigantesco estar aqui domingão às 8 da noite. Hoje é dia 14/3, vou entrevistar um grande amigo, um colega, e é muito legal quando a gente bate um papo com um colega aqui no Leilão na TV. Então, você que está chegando agora, dê o seu like, compartilhe, ajude a chegar em mais pessoas. Então, hoje estamos aqui com o meu querido Johnny Balbino. Boa noite, meu querido Silvio. amigo. Boa noite, Silvio. Tudo bem? Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer, uma honra estar aqui no seu canal. Prazer é todo meu. A gente sempre conta com os amigos que têm conhecimento aqui para compartilhar, né, com a galera que acompanha a gente, né? O pessoal Sim. vai chegando aos poucos e aqueles que chegam eu peço para compartilhar, para conhecer o Johnny Balbino. Johnny Balbino, para quem não sabe, foi um grande leiloeiro durante um bom tempo e ele mudou alguma coisa aí nesse meio tempo. A gente vai conversar com ele e descobrir o que mudou. Johnny, primeiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, né? Você é formado em administração, né? Tem uma série de conhecimentos paralelos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você para a galera que está chegando aí. Maravilha, maravilha, Silvio. Bom, vamos lá. A minha formação é administração. Apesar de eu ter feito, foram 3 anos de direito, posteriormente eu mudei para administração, porque eu sempre orbitei no mercado da leiloaria. E eu percebi que, em termos jurídicos, você tendo uma boa equipe jurídica, você consegue resolver os problemas. E, obviamente, tendo uma noção completa de como funciona o direito, o sistema judiciário, né, essa integração entre o próprio leiloeiro, a empresa leiloeira e o sistema judiciário, né? Você entendendo isso, não precisa entrar e estudar a fundo a legislação, né? E eu, então, resolvi mudar para a administração, porque eu pensei, bom, pode ser que me atenda melhor dentro da minha área de atuação, né? Porque o leiloeiro realmente eu diria que, uns 60% administração. Né? O leilão em si, todo mundo fala, nossa, é legal, mas como funciona? Mas aquela partezinha do leilão, dole 1, dole 2, dole 3, essa é a parte mais simples, né? E você tem todo um trabalho por trás, né? Que é o durante o leilão e o pós-leilão, né? Isso que tem muita gente que não leva em consideração. Então, resolvi entrar nessa parte da administração por esse motivo. E sempre orbitei, Silvio, no mercado da leiloaria. Eu vou depois entrar nesse assunto, né? Vou contar um pouco da história aí, como que eu ingressei nesse mercado, mas agora de antemão, só para apresentação, eu queria apresentar essa empresa que nós lançamos recentemente, né? Eu tenho uma equipe sensacional que está me ajudando, que é a Globo Leilões. A Globo Leilões, ela nasceu com o propósito de justamente assessorar o leiloeiro. Por quê? A atividade do leiloeiro, ela é pessoal, né? Isso a gente não só concorda, como apoia, e recentemente até tivemos uma decisão do STJ, né? Que veio nesse sentido, que a atividade, o leilão tem que ser feito por leiloeiro, não por empresa leiloeira. Então, onde entra a Globo Leilões? Mas é óbvio que o leiloeiro sozinho, ele tem, além da responsabilidade, um trabalho que precisa ser feito, que é um trabalho de marketing, um trabalho de publicidade. E como uma empresa leiloeira, você consegue atingir um número maior de pessoas, né? Então, a estratégia, como o Globo Leilões, é uma estratégia de marketing, né? A empresa, então, eu formei essa equipe justamente para assessorar aqueles leiloeiros que estão entrando, que não têm uma infraestrutura. Eu até vou entrar na questão de responsabilidade social e ambiental, né? Muita gente cobra, né? Até onde vai isso, né? O que significa, né? Então, nós temos aí como propósito, né? Que é contribuir para o desenvolvimento da comunidade, dos trabalhadores, do meio ambiente, do mercado financeiro, disponibilizando aí aos credores uma ferramenta eficiente para alienação forçada dos ativos. E até para os próprios devedores, né, eles saem beneficiados porque terão a venda do seu patrimônio por um valor justo.
né? Então, proporcionando aí uma saída honrosa para a sua crise. Então, quando eu falo de responsabilidade social, nós estamos também, Silvio, trabalhando para obter um certificado de empresa B. Né? O que é uma empresa B? Empresa B, toda vez que você vê, tem até um emblema, um B e uma bolinha, ela é uma empresa voltada para um capitalismo consciente, né? Não é só lucro. Ela, em contrapartida, ela devolve para a sociedade, dentro da sua área de atuação, uma contribuição. Então, o que nós ali dentro da Globo Leilões devolvemos? Isso vai até na contratação, né? Então, quando eu falo de responsabilidade social, nós temos um trabalho ali muito bacana, que já na contratação, a gente procura, como o nosso trabalho em si, ele hoje está sendo home office, aliás, a gente já nasceu com esse propósito de trabalhar com home office, né? E essa pandemia, ela veio dar uma acelerada dentro desse processo, né? Por que a gente está visando a contratação e o trabalho home office? O que acontece, Silvio? Se todas as empresas, ou pelo menos aquelas em que o trabalhador ele fica no escritório, disponibilizasse a esse funcionário poder trabalhar home office, nós teríamos aí um impacto muito grande, começando no transporte, né? São menos pessoas se deslocando, menos combustível sendo gasto, menos despesa até para a própria empresa, né? Com transporte, com vale transporte, etc. Então, isso traz um benefício muito grande, né? E a gente, então, não só visando o trabalho home office, a gente, obviamente, olhando pelo lado social, a gente procura, dentro da nossa equipe, contratar, obviamente que a qualidade e o desempenho de cada um vai fazer diferença, né? Claro. Mas a gente dá uma atenção maior para as mães com filhos, porque a gente percebeu que é um perfil de profissional que, às vezes, o mercado deixa de lado. E a mulher sofre muito com isso, né? Só para a gente fazer um adendo, você, dentro dessa equipe que você monta para atuar junto a leiloeiros, para atuar na organização de leilões, no departamento de marketing, você dá prioridade para mamães que têm filhos, é isso que você quer dizer? Exatamente. Legal. Para que elas possam trabalhar de casa e ter esse convívio com a criança. Porque eu não sei se tem um estudo, mas eu particularmente acredito que isso deva causar um impacto enorme, tanto emocional quanto psicológico, numa criança que nasça e já imediatamente tem que colocar numa creche, né? Então, por que não a mãe está ali trabalhando no ambiente em casa, segura com o bebê, eventualmente faz o trabalho, né? Quando tem que amamentar, dá o que o bebê precisa, né? Dá esse cuidado, e só que ao mesmo tempo trabalhando ali, né? Ou seja, conciliando o ambiente familiar com o ambiente empresarial. Então, essa é uma das lutas que nós temos, né, e que a gente procura incentivar dentro da Globo Leilões. Um outro trabalho também que nós buscamos retribuir para a sociedade é realização de leilões beneficentes, sem cobrar nenhum custo. Isso é bacana. Nós temos ali uma meta de terceiro setor, né? Terceiro setor. Isso, exatamente. Nós temos ali uma meta de realizar pelo menos um leilão beneficente por mês. Todo o custo fica por nossa conta. Nós já realizamos, foram 3 leilões beneficentes, e em pouco período, né? A empresa tem 6 meses de idade, né? A Globo Leilões é uma empresa que surgiu agora. E já realizamos essa quantidade de leilão, que é uma forma que nós temos aí para contribuir para a sociedade. E aonde entra o leiloeiro? E por que a gente fala que é uma empresa que assessora leiloeiros? Porque a Globo em si, a Globo Leilões, ela vou dar um exemplo de um marketplace, onde os leilões ficam anunciados.
Só que esses leilões anunciados são realizados por leiloeiros na pessoa física. Entendeu? Então, a gente anuncia o leilão desses leiloeiros. O que nós estamos desenvolvendo também, Silvio, dentro da Globo, agora, é a possibilidade de trazer mais leiloeiros, porque a gente percebeu hoje, nós estamos atuando com 2 leiloeiros, nós já temos um no estado de Santa Catarina, que vai iniciar as atividades aí, nos próximos meses, e pretendemos chegar em 6 estados até o final do ano, tá? E nós percebemos o seguinte, que se tratando de leilão, né, e esse relacionamento da empresa leiloeira e o leiloeiro, né? Então, o que a Globo Leilões faz para o leiloeiro? Tudo. O que a Globo Leilões faz o leiloeiro traz o leilão já indicado ou nomeado, se for no caso do leilão judicial, e a Globo Leilões faz todo o processo, desde a elaboração do edital, encaminhamento das intimações, a própria realização do leilão dentro do nosso sistema, né? E agora, hoje, a gente usa a Globo Leilões para anunciar, mas futuramente, né, a gente já está desenvolvendo isso com o nosso TI, que cada leiloeiro ele terá sua página personalizada, com o seu nome, com a sua logo, entendeu? Então, um negócio bem bacana. Eu ainda pretendo verificar posteriormente aí contigo para oferecer alguns cursos, entendeu? Para a formação desses leiloeiros. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai conversar sobre esse assunto depois, tá? Mas me dá um minutinho. Para a gente falar da cereja do bolo, tem que segurar um pouco. Segura um pouco. Perfeito, vamos lá. Tem leiloeiro por aqui, eu sei que ele está prestando atenção, então vamos deixar ele prestar atenção na conversa para no final ele pegar a cereja do bolo, né? Mandar uma boa noite para a Zanzoni, que está aqui no chat, Yasmin Santos, a Cássia Negrete Nunes e o Felipe Lima. Felipe Lima, o Rubens, meu parceiro de live, ele está sem internet, ele está lá no meio da Amazônia, é impossível fazer uma live com ele. Então, te dando uma satisfação pelo carinho aí, não tem como fazer live com ele, tá? Por enquanto, pelo menos. Vamos ver se um dia ele consegue um rádio bom lá, de internet, enfim. Mas quem não sabe, Johnny, toda a sua expertise veio da Zuckerman Leilões. Você ficou 10 anos lá, né? 10 anos na Zuckerman. Para quem não sabe, a Zuckerman Leilões é uma das maiores casas de leilões da América Latina, quiçás da América do Norte até. São muito grandes, trabalham com volumes imensos de imóveis, e o Johnny Balbino era uma peça fundamental desse tabuleiro aí, né? Ele fazia todos os leilões judiciais. Então, eu vou segurar ele um pouquinho com a Globo Leilões. Segura o homem. Segurar ele um pouquinho com a Globo Leilões para ele falar um pouco dessa experiência, né? Que é importante deixar registrado aqui, né? Que daqui a 100 anos alguém vai ver lá aquele velhinho, Johnny Balbino, olha, ele foi novo um dia e trabalhou na Zuckerman, ele fez a Globo Leilões hoje, que arrecada 30 milhões por semana, né? 30 milhões por semana, olha lá como ele começou. Então, tem que deixar o registro do currículo, né? Um abraço, meu irmão, Produção Musical Fácil. Quem quer produzir uma boa música, procure lá, Produção Musical Fácil, ele é um grande produtor, viu, gente? Um abraço para a Zanzoni. A Juliana Galo está dando, que é da equipe do Johnny, está aplaudindo aqui. A Silvia Letícia Freitas também está aplaudindo, muito obrigado. E a audiência vai crescendo, é assim que funciona. Por isso tem que segurar a cereja do bolo. Segura, Johnny. Segura, Johnny. Johnny, fala um pouquinho desse período. Tá, Johnny. Então, você quer que como eu entrei no mercado da leiloaria? Como foi esse início? Sim. E a sua participação na Zuckerman Leilões foi de extrema importância. Ninguém pode tirar esse mérito de você, né? Perfeito. Silvio, eu estou tomando muita água, porque eu estou tomando uma medicação e ela resseca tudo de mim. Olha, não repare não que a água aqui vai ter que ser constantemente, tá? Sou o maior apoiador de água. Pode tomar. Um abraço para o Carlos Betrum. Betum está mandando um grande abraço para o Johnny, referência em leilões, ele diz. Claro. E o Guilherme Guila. Boa, Johnny, sucesso. O Joab Balbino deve ser seu irmão. Meu irmão. Bem-vindo, Joab. E a Gileade Nunes, um abraço.
O Ronaldo está aqui, dá Bom Valor. Que audiência! Que audiência ilustre! Que audiência ilustre, muito obrigado. E o Joab está dizendo que é leiloeiro do Mato Grosso do Sul, que é irmão do Johnny. A gente já viu pelo sobrenome, né? Valeu, um abraço, Joab. Obrigado, Ronaldo, pela audiência qualificada. Aí, o microfone é seu, Johnny. Conte essa história da Zuckerman Leilões. Perfeito. Silvio, eu vou um pouquinho além, porque a Zuckerman, ela foi uma empresa que eu passei a trabalhar depois de... Eu acho que eu já deveria ter uns 10 anos de mercado, né? E foi excelente. Vou chegar nessa história aí, o Mauro, olha, uma pessoa espetacular. Eu comecei na leiloaria porque o meu pai, ele é leiloeiro no estado do Mato Grosso, né? E na época, isso quando eu devia ter aí os seus 13, 14 anos, eu comecei a ajudá-lo, porque ele iniciou esse projeto junto a um leiloeiro muito grande, um leiloeiro que chama-se Fernando Martins Serrano. Já ouvi falar, o Serrano, né? O maior leilão judicial do país, Serrano Leilões. Exatamente. Se eu não me engano, hoje eu acho que eles estão com 23 leiloeiros. E na época, começaram num espaço até modesto, né? Na época, e era o Fernando Serrano, tinha a Leonice, que continua com ele até hoje, um braço direito do Fernando, uma pessoa espetacular, né, como administradora. E o meu pai, que aí começou a fazer tirou o título, né, e começou a fazer esses leilões no Mato Grosso. Mas a empresa estava no Paraná. E eu fazia ali de tudo. Comecei novo, então fazia de tudo, né? Era boy, tirava cópia de processo, enfim, isso me trouxe uma experiência enorme, que foi conhecer todo o processo, né? Que são poucos que têm essa oportunidade. Verdade. Principalmente quando você passa a trabalhar numa empresa grande, né? Você fica muito focado num departamento específico, que é aquele departamento onde você vai exercer a sua função, né? Então, com isso, eu tive essa oportunidade. E até aqui eu quero deixar um mérito, Silvio, que eu acho que é muito justo, assim como você é uma pessoa reconhecida no mercado, como uma das pessoas que mais formou leiloeiro, vamos dizer assim, em termos de assessoria, aprendizado, etc., né, eu queria reconhecer que a Serrano, porque na época, vamos tratar do tempo. Na época, os leilões, isso há 20 anos atrás, o leilão em si era visto como um negócio só de falência, só participava alguns grupos, entendeu? Aqueles investidores profissionais, né? Tinha aquele termo, né? Era um termo pejorativo que falavam desse público que participavam dos leilões, mas depois você conhecendo, viu que não era isso, eram profissionais. Enfim, e o Fernando, junto com a Serrano Leilões, ele ajudou a popularizar o leilão. Obviamente que não é só mérito dele, mas teve uma grande participação nesse processo, que eles pegaram o leilão e saíam distribuindo o folheto, e eu acredito que até hoje eles usam esse formato de publicidade, distribuindo o folheto no semáforo. Ou seja, você não traz só o investidor para o leilão, porque, não se engane, o investidor é excelente ter ele por perto, né? Ele arremata aquele ativo que você não consegue vender. Mas, por um outro lado, ele tem um limite. O investidor, ele participa do leilão, mas ele tem ali, eu vou até X, né? Depois disso, eu vou considerar a reforma, vou considerar a desocupação e, consequentemente, a venda do ativo, e eu quero ter um lucro, né? Então, quem faz inflacionar o preço, quem faz valorizar e, consequentemente, que haja aí a disputa, é aquele comprador comum, aquele comprador que usa o ativo para uso próprio, né? Então, a empresa, aí o Fernando Serrano, nesse aspecto, ajudou a popularizar esse tipo de leilão e trouxe esse comprador comum, né? E aí, esse formato, né, de atuação acabou se
propagando aí para o Brasil inteiro. E eu trabalhei um tempo, então, ali com o Fernando. Posteriormente, eu acabei indo para a Espanha, eu com 17 anos, meu pai teve que me emancipar, eu fui para a Espanha. E, Silvio, olha, nesse período, eu só não roubei, aquele termo, sabe? Não roubei, não matei, não me prostituí. Mas, no mais, eu fiz de tudo. O que foi um excelente aprendizado também para mim. Aí depois você fecha. Também minto um pouquinho. Aí você vai igual o Tim Maia. Enquanto o Dran toma água, um abraço para Imobiliária Balbino. Olha só, Imobiliária Balbino, a Geisa Cristiane, a Amanda Lobato, o Sandro Lessa, o Antônio Carlos, mandando parabéns para você, tá? Obrigado, Antônio, mestre, obrigado pela presença. Chega no Zuckerman, estou interessado no Zuckerman. Ó, vou dar até solo para você, olha aí. Então, quando eu fiquei ali na Espanha, foi 1 ano e pouco, e quando eu voltei, já fui direto para o quartel, né? Eu me alistei e, consequentemente, eu fui para Cascavel. E ali eu fiz um supletivo, né? E eu coloquei todo o meu estudo em dia. Imediatamente eu já passei numa faculdade de Direito, ali na Univel, em Cascavel, e comecei a estudar. Só que eu tive, nesse período, que bloquear, porque eu não imaginava... Alô, alô? Estou te ouvindo, segue, Marcos. Você está solo aí. Estou deixando você solo, para você fazer um monólogo aí e chegar no Zuckerman. Caiu. Perfeito. Então, Silvio, e aí eu voltei a essa questão dos estudos e falei, sabe, eu vou para São Paulo, né? Como todo mundo fala, né? Eu vou para São Paulo, que eu acho que a oportunidade está lá. Vou para São Paulo ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, essa é a expectativa, né? E, Silvio, e aí eu concluí ali o Exército, né? E vim, então, para São Paulo com esse intuito de trabalhar com leilões. E, olha, Silvio, foi um momento, assim, memorável, foi um grande aprendizado. Eu cheguei na Barra Funda, Silvio, isso há uns 15 anos atrás, acho que foi. Cheguei na Barra Funda com R$123 na carteira, para começar a vida aqui. E falei, puxa vida, eu preciso arrumar um lugar, mas um lugar que caiba esses 123, né? Aqui em São Paulo, não achei, foi achado na beira de uma favela ali em Guarulhos, onde eu me mudei. Eu morava ali era como chama, um porão, e nesse porão, então, você tinha a cama, tinha o banheiro e tinha a cozinha, tudo no mesmo ambiente, sabe? O legal é que tinha muita praticidade, você conseguia, sentado no trono, fritar um ovo, entendeu? Era ótimo. Eu fazia tudo ali. Boa. E aí, nessa, eu comecei a entregar alguns currículos, porque eu já tinha essa experiência adquirida lá na Serrano Leilões, hoje leilões judiciais no Brasil, né? Oi, filhão, tudo bem? E, então, com essa experiência, quem me chamou, o primeiro que me chamou foi o Mário Sana. O Mário Sana, não sei se você conheceu. Conheci Figuraça, gente boa pra caramba. Só que o Mário, ele estava num processo de mudança para o interior, né? Ou seja, ele estava já para fechar o escritório, fiquei muito tempinho ali, muito pouco tempo, acho que foi uns 2 meses, mais ou menos. Fiquei, então, com o Mário, e nessa ele fechou o escritório, falou, olha, Johnny, infelizmente não dá para levar, né? E eu falei, puxa, né? E eu, nesse período, como ele trabalhava muito com leilão de Detran e Ciretran... Ciretran era a especialidade dele, né? Era algo que ele estava... Ele e o Chuí, ali, brigavam bastante. Isso, exatamente. Eu acho, se eu não me engano, acho que o Sato também trabalhava bastante nessa época. Eu estava lá, eu que corria atrás disso. Ótimo. E, então, eu falei, olha, Mário, se você quiser esperar um pouquinho, pode ser que esses leilões judiciais, que é onde eu tenho experiência, e outra coisa, um outro fator, eu não tinha idade suficiente para ser leiloeiro, porque a lei, até quem está nos assistindo, aí que pretende ser leiloeiro em breve, 25 o primeiro requisito é ter 25 anos, né? Eu não tinha essa idade.
E aí, enfim, ele fechou e eu fiquei meio ali à mercê, só que eu já tinha encaminhado alguns cursos. Eu mandei currículo para todo mundo. Aliás, todos esses leiloeiros mais antigos aí podem ter certeza que receberam meu currículo uma vez na vida. Para mim você não mandou, hein? Para mim você não mandou, porque era eu que recebi os currículos lá na SAT. Perfeito. Então, Silvio, numa dessa, quem me chamou foi o Flávio Carneiro de Mendonça. Não sei se você chegou a conhecer o senhor Flávio. O senhor Flávio era o leiloeiro mais antigo que tinha. A JUSCESP dele, se eu não me engano, acho que era 191. Hoje a gente está em 1.000 e poucos, né? A JUSCESP, né? A dele era 191. 1.500 e pouco hoje. Então, e o senhor Flávio era daquela galera antiga, né? Um senhorzinho muito simpático, um amor de pessoa. Eu, aliás, até hoje, eu tenho... O senhor Flávio já é falecido, mas até hoje eu tenho uma amizade muito grande com a esposa dele, né? E uma coisa eu posso dizer, Silvio, com absoluta certeza, eu agradeço a Deus, porque sempre eu me envolvi, ou Deus colocou pessoas boas no meu caminho, sabe? Então, todas as pessoas que eu trabalhei foram pessoas espetaculares. E aí, com o senhor Flávio, o que aconteceu? Ele trabalhava muito com leilão de alienação fiduciária, mas não é da Lei 9.514. Tinha uma lei anterior. É a lei da... Me fugiu, a hipoteca. Isso. Ele trabalhava... Tinha o agente fiduciário que executava os leilões das agências. Exatamente. Então, o escritório dele era voltado a essa atividade. E quando eu entrei, eu tentei mudar esse conceito, né? Mudar para o leilão judicial, né? Mas não deu tempo, porque nesse processo, aí, enfim, trabalhei ali algum tempo com ele, acho que foi 1 ano. Posterior a isso, eu passei administrador da empresa, aí eu já tinha voltado aos estudos, já estava fazendo faculdade, passei administrador e depois sócio dele na empresa. Tanto é que mudou o nome, não era nem leiloeiro. Mendonça e Balbino Leilões na época. O nosso escritório ficava ali na Avenida Maranhão, ali no Higienópolis, 598, se eu não me engano. 7 lugares. E aí, o seu Flávio, nesse período, ele já estava com 92 anos de idade, né? É um leiloeiro espetacular, uma pessoa que falava sempre, olha, o dia que eu parar de trabalhar, eu morro, né? Então, isso vale aí como um incentivo para os colegas leiloeiros, não deixem de trabalhar, entendeu? Mantenham o cérebro funcionando, mantenham a atividade, porque isso é fundamental, né, para o organismo. Sem dúvida. E aí eu estava nesse livro. Nesse inteirinho, eu entrei com um pedido na junta comercial para ser leiloeiro, e, obviamente, eu não tinha idade e fui rejeitado. Então, eu consegui entrar com uma liminar e fui, enfim, judicialmente, eu comprovei que tinha aquela necessidade, né, que eu estava tocando o escritório, etc., enfim, consegui, aliás, eu posso dizer que na época, né, hoje eu não sou mais leiloeiro, eu dei baixa do meu título, depois a gente vai tratar desse tema. Segura aí que a gente conta daqui a pouco. Mas na época eu fui o leiloeiro mais novo do Brasil, ou seja, com menor de 25 anos eu consegui isso judicialmente, né, porque não era só comigo, né, aí eu já tinha uma responsabilidade, uma equipe, eu consegui provar isso na justiça, né, devido até essa dificuldade do senhor Flávio de fazer os leilões. Mas, enfim, ele veio a falecer e eu estava naquela situação, Silvio, que o escritório em si estava voltado para aquele leilão anterior à lei de alienação. E precisava de um investimento enorme que eu não tinha, entendeu? E aí, numa sexta-feira, você vê como que são as coisas, né? Numa sexta-feira, eu estava ali preocupado, não sabia muito o que fazer. Eu recebo um telefonema no celular de um número diferente, né? Atendi um senhor assim com uma voz que nem a sua. Aliás, você e o Mauro têm uma voz muito similar, né? Você que é o Johnny? Sim, sou. Tudo bem, eu sou o Mauro, né? Eu sou o Mauro Zuckerman, né? Falei, Mauro, claro, né? Que bom, prazer, né? Trote. O que está acontecendo, né? Mauro Zuckerman é trote.
Até hoje, né? A empresa é muito bem reconhecida, então é a mesma coisa que você ser um jogador lá da Várzea e aí, de repente, o Neymar ligar para você, entendeu? Você fica meio assustado, né? O presidente do clube, né? O presidente do clube liga para você. E eu falei, sim, mano. Ele falou, então, você foi muito bem recomendado. Até hoje ele não falou para mim quem foi que recomendou, mas você foi muito bem recomendado e eu queria conversar contigo pessoalmente, né? Eu falei, claro, né, meio surpreso, ainda meio zonzo com a informação, né? Eu falei, então, perfeito. Ele falou, você está ali na Maranhão, com o escritório, né? Eu estou na Angélica, que está muito próximo o escritório. Falei, exatamente. Então, vamos marcar na terça? Vamos. E aí, perfeito, desliguei o telefone, ficou agendado na terça-feira. E aí, Silvio, eu falei, puta merda. Para o Mauro me ligar numa sexta-feira à noite, né? O negócio deve ser muito bom. Eu não vou conseguir esperar até terça-feira, não, né? E se tiver até terça, né? Pode ser que muita coisa aconteça até terça. Tem que resolver isso hoje, né? Pensado. Ninguém me ligou, ele tinha ligado no celular, né? Eu falei, Mauro, escuta, terça-feira está muito distante. Falei, vamos resolver isso agora. Ele falou, gostei, né? Eu falei, onde você está, né? E na época eu morava ali, aí já tinha mudado, já tinha saído lá daquele buraco, na favela, lá em Guarulhos, e já estava morando ali na Bresser, ali na Moca. E falei, estou aqui na Moca, tal, ele fica muito complicado para você vir aqui no shopping em Higienópolis? Falei, não, daqui uma hora eu estou aí. Né? Falei, então beleza. E a gente combinou, sentamos, conversamos, olha, foi uma das melhores coisas que me aconteceu na vida, sabe, Sil? Foi uma daquelas oportunidades, assim, que surgiram, que veio a favorecer, sabe? Para tanto de crescimento profissional, né? E foi muito bom, porque eles estavam precisando, na época, a empresa, a Zuckerman, ela fazia bastante já leilão extrajudicial. Mas no judicial não era o forte deles, né? O judicial fazia esporadicamente alguns leilões de falência, né? Mas não era assim o carro-chefe da empresa, né? E aí essa união foi boa por esse aspecto, né? A empresa começou a ter bastante leilões judiciais, né? E eu fui tudo para cima, porque aí eu tinha a metodologia. Obviamente que isso não é só mérito meu, Silvio. Aliás, uma das vantagens que a empresa tem é que tem excelentes pessoas por trás, sabe? Ótimos profissionais, todos eles. E aí a mesma coisa que você ter aquela capacidade e te dar uma Ferrari para você poder pilotar, entendeu? Maravilhoso. O negócio dele sozinho. E deu certo essa parceria. E ali eu fiquei, Silvio, por 10 anos, o que foi, assim, maravilhoso nesse período, mas chegou um momento que eu pensei, puxa, eu preciso buscar os meus sonhos, né? Porque o meu sonho sempre foi trabalhar não só com leilão, né? Mas eu me considero um empreendedor. Aliás, a questão do leilão, da empresa leiloeira, é uma das atividades que eu exerço. Eu tenho outras 3 empresas também que eu estou desenvolvendo aí, tentando alavancar. Mas eu pensei, bom, eu preciso também me dedicar mais para esses outros projetos, e não conseguia manter já aquele ritmo. E eu admito para você que eu já estava um pouco cansado com a questão do leilão, Silvio, porque foi justamente na época que começou a pulverizar aquela situação das fraudes em leilões. Entendeu? Eu tive o meu nome, por exemplo, a minha assinatura falsificada de uma falsificadora que promoveu o leilão no Brasil inteiro, vendia imóvel, entendeu? Então, tudo aquilo te estressa, sabe? Quando você já está cansado, né? E aí, eu sentei com o Mauro, falei, Mauro, é o seguinte, eu quero buscar uma outra atividade, entendeu? Talvez eu fique ainda orbitando nessa questão da leiloaria, porque eu não posso me desfazer, mas... Olha, eu acho que a nossa união aí chegou ao fim, né? Porque eu quero fazer outra coisa, eu quero buscar me conhecer e buscar outra atividade. Novos desafios, exatamente. E foi assim, o Belter, na mesma reunião que a gente começou, foi muito parecido no final, ok, aquele abraço, entendeu? Boa sorte, entendeu? Enfim, esse foi o meu momento ali na Zuckerman, que eu tinha para te contar como foi, né, a minha experiência.
E aí, depois disso, Silvio, eu comecei aí, mergulhei de cabeça nesses projetos, né? Nessas startups que eu estou tentando desenvolver, uma imobiliária também que eu auxilio meu irmão, enfim, a questão da empresa leiloeira, ela veio de uma necessidade que eu percebi que existe no mercado. Por quê? O leilão, tem muito leiloeiro que, quando começa a fazer leilão ou está se planejando para realizar o leilão, ele não leva em consideração a parte administrativa. A maioria só se preocupa com a questão de captação, vamos captar, entendeu? Aqui eu consigo visitar, tenho uma boa apresentação, às vezes tem muito leiloeiro, né, que já vem como advogado, já atua como, ou atuava como advogado, né, que tem essa facilidade com o sistema judiciário, né, o que fica mais fácil para ele pegar os leilões judiciais, né, obviamente que os extrajudiciais é uma outra forma de atuação. Porém, nós temos aí algo muito importante, que é a parte administrativa. Isso tem um peso, isso tem um custo, entendeu? Qualquer escritório, Silvio, que você for montar aí com uma equipe de 3, 4 pessoas, você vai ter já um custo aí inicial de uns R$20 mil mensais. Isso não pode dar muita brecha para o erro, né, Johnny? Exatamente. Quanto mais você aumenta a quantidade de leilão, vira uma... e aí vai ficando cada vez mais complicado para o leiloeiro se ele não tiver uma formação ou não tiver uma noção administrativa. Porque se ele pega muito mais leilão, ele vai precisar de uma equipe maior para poder atender esse mercado, esse volume de serviço que ele está fazendo, né? Aliás, isso é um conselho, olha, amigos leiloeiros, é um conselho principalmente para aqueles que estão começando. Bom, eu não sou um Zé Ninguém para dar conselho, mas... Claro, tem muito know-how, muito know-how. Façam um planejamento, inclusive na captação, entendeu? Não explodam em captar o leilão. Esse é um dos maiores erros cometidos por leiloeiros. Do nada, começam a colocar 3, 4 pessoas para captar leilão e eles vêm, porque o mercado ele é enorme e cabe todo mundo. Cabe muito mais gente. Tem muito leiloeiro que fica preocupado. Vamos baixar ali o valor para restringir um pouquinho de leiloeiro, tem muito leiloeiro no mercado. Desculpa, é que estão batendo na porta errada. Tem mercado para todo mundo. Por quê? Sobra. O mercado da leiloaria no Brasil, agora é que ele está ficando cada vez mais popular. Pega um exemplo, vão qualquer dia desse nos Estados Unidos, entendeu? Verifiquem lá como que funciona. Tudo é leilão, entendeu? E aqui no Brasil ainda existe esse receio, né? Agora é que o público comum, né? Porque antes era só investidor que participava do leilão. Agora é que o público comum está participando desses leilões, estão arrematando imóveis para uso próprio, né? Então, isso é um círculo virtuoso que tende a beneficiar todo mundo. Quanto mais leiloeiro tiver, mais leilão vai ter, mais público vai ter para todo mundo. E o leilão ele vai se tornando mais popular. É isso que não leva em consideração. Então, aí o leiloeiro vai captando, esse é o maior erro dos leiloeiros. Deixa eu fazer um adendo até na minha experiência, né, que eu ensino esse pessoal como trabalhar, concordo com você. O problema do leiloeiro hoje é a falta de capacitação. Ele se torna leiloeiro e ele não estuda o assunto, ele não entende como funciona. Da mesma forma que tem leiloeiro que abre o escritóriozinho, põe uma secretária numa salinha que tem a mesa dele, da secretária e o banheiro, né? E espera o leilão cair do céu. Aí vira aquele volume de leiloeiros gigantes sem a captação. Então, leiloeiros grandes, né? A culpa é do mercado, que é muito fechado. Exatamente. Não. É possível. Então, você ter uma equipe, claro que é importante. Se você puder terceirizar, maravilhoso. Mas você não só tem que se autotreinar, o leiloeiro tem que ter um treinamento específico. Não estou falando do meu curso especificamente, ele pode aprender na tentativa e erro, que nem eu, que é ruim, mas você acaba aprendendo, leva anos para chegar lá.
E você colocar pessoas na rua também sem o devido treinamento, sem o gestor, uma pessoa que entenda do assunto, que vai ser uma blindagem para o leiloeiro, é muito importante, né? Porque o leiloeiro pegar uma maletinha e bater na porta, já perdeu meia venda ali, já perdeu meio negócio. Porque o comitente, ele não gosta, né? Ele se sente incomodado o leiloeiro bater na porta. Agora, quando bate um captador bem preparado e em seguida vai ou um gerente geral ou um diretor de coordenação, seja lá o que for o nome que quiser, ele já começa a dar a dimensão que ele tem, ele é profissional. A verdade, Silvio, vamos lá, convenhamos. A gente, aqui, nenhum de nós aqui somos os mais bonitos da face da Terra. E olha que eu já vi leiloeiro muito mais pequenininho. Aí chega aquele feinho lá, batendo na porta do diretor, oi, eu sou leiloeiro. O cara olha, putz, esse daí é um master da empresa. Com o terninho da Garbo, né? Aí como, filho? Mas, enfim... Por isso que é bom mandar loira alta de olhos verdes, que é o que eu sempre fiz. Esse conselho para os leiloeiros, Silvio, se me permite, é fazer um planejamento na captação, tá? Então, hoje eu trabalho com volume de 10 leilões, eu tenho uma equipe X. Quando eu atingir 20, eu vou ter uma equipe Y. E assim sucessivamente, entendeu? Porque daí ele cresce com um planejamento estratégico, tá? Isso é muito importante para não haver quebra. Não se enganem, leiloeiro também quebra, tá? Então, esse planejamento é muito importante. E aí, a questão, o que eu percebi no mercado e o que eu estou tentando entregar para o mercado? Tem muitas, até mesmo isso acontece com algumas empresas, as maiores empresas. Você tem, o leilão ele é muito sazonal. Você tem, às vezes, de repente, consegue captar um leilão de 200, 300 imóveis, só que na maior parte do ano, né, dos meses, você tem ali um volume menor de leilão. Não é todo mês que você vai ter 400. Aí o que acontece é, o leiloeiro pega 400, nossa, agora eu vou precisar de uma equipe enorme. Aí contrata aquele 1 zilhão de pessoas. Fora o helicóptero, né? Fora o helicóptero, é Ferrari que ele compra. Isso. Aí terminou aquele leilão, de repente vem 2, 3 meses, 4, 5, 6, 1 ano sem leilão, ou um valor muito pequeno que não paga a despesa. Então, analisando essa necessidade, eu resolvi criar essa empresa com esse propósito. Então, a Globo, ela pretende auxiliar os leiloeiros, aqueles iniciantes, obviamente, que não têm a infraestrutura nenhuma, conhecimento nenhum, a gente quer ajudar, quer disponibilizar o próprio site dele, com a marca, com a logo dele, mas também ajudar aqueles leiloeiros que estão já há muito tempo no mercado, porque, de repente, o leiloeiro pega um leilão da Caixa Econômica com 400 imóveis e ele não tem equipe. Para ele contratar, fica muito cara. Então, por que ele não terceiriza essa atividade? E aí é onde entra a nossa assessoria, o que vai muito de encontro com um dos nossos propósitos, que é a responsabilidade ambiental e social, que você economiza, é o capitalismo consciente, entendeu? Então, o leiloeiro ele pode terceirizar essa parte, terceirizar o atendimento, terceirizar a publicidade dos bens, né? Então, a gente desenvolveu ali, a Globo Leilões acaba sendo mais um marketplace, mas a estrutura que tem por trás é uma estrutura que cada departamento é independente, então o judicial tem uma independência, o marketing tem uma independência, o departamento de atendimento tem uma independência, justamente para atender um volume grande se tiver a necessidade, né? Então, o leiloeiro, aí eu até faço aí um convite para os amigos leiloeiros que estiverem assistindo, se captar um leilão grande e não tiverem e tiverem preocupados, putz, o que eu faço agora, né? Pô, pega o telefone e liga para mim aí que a gente pode ajudar com a Globo, entendeu? Um adendo. Quero agradecer aqui a audiência, a galera, agradecer a Zanzoni, agradecer a Isa Marcos, agradecer o Rogério Márcio Dias e o Ronaldo, né? E o grande Ulisses Rocha, um grande repórter, famosíssimo, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela qualidade da audiência e é um dos nossos convidados. Em breve, o Ulisses Rocha vai estar aqui no Leilão, na TV. Valeu, Ulisses. O Ronaldo pergunta, o que é mais importante, mais difícil arrumar? São produtos para vendê-los
ou compradores para comprá-los? Eis a pergunta para você, Johnny. Do Ronaldo Sodré Santoro. Olha a responsabilidade. Olha, a família, eu estou falando de mérito aqui, eu estou falando de mérito no mercado da leiloaria. Ronaldo, toda a família Santoro, né? Vocês aí, o trabalho que vocês fizeram foi muito importante para a gente chegar nesse momento de popularizar o leilão, né? Então, também quero deixar aí o mérito para o Ronaldo, que desenvolveu a questão do leilão eletrônico, né? Verdade. Mas, respondendo à sua pergunta, o corretor, no meu ponto de vista, tá? O leiloeiro, ele tem uma atividade muito próxima do corretor, né? Então, ele tem 2 clientes, e nenhum dos dois o leiloeiro não pode dar o luxo de não dar atenção para um ou para outro, tá? O que eu quero dizer? Nós temos, então, o comitente, tá? Eu vou tentar ser um pouco mais didático, porque tem gente o público aqui pode ser que tem gente que não seja leiloeiro, né? Então, vou tentar ser mais didático. Então, o comitente é aquela pessoa que traz o leilão para você vender, né? Esse comitente, ele pode ser um banco, pode ser o sistema judiciário, pode ser qualquer pessoa que tenha ali, seja um credor e precisa de um leiloeiro para realizar o leilão. Porque, principalmente na Lei 9.514, de alienação fiduciária, o leilão ele acaba sendo um processo obrigatório para resolver um problema, assim como no sistema judiciário. O leilão em si, ele é obrigatório, entendeu? Então, esse é o comitente. Ele é que traz o produto para você vender. Por um outro lado, você tem quem compra. Então, imagine, funciona como um corretor. O corretor, ele precisa do ativo para vender, e precisa de alguém para comprar esse ativo, né? E se ele for relapso em atender algum desses clientes, simplesmente não vende, né? Ou ele não capta o leilão, ou ele capta o leilão e não consegue vender, né? Então, isso é muito importante. Qual é mais importante? Olha, eu diria que os dois. Não tem como você desconsiderar um. Obviamente que sendo um pouquinho, Ronaldo, mais profundo, eu acredito que o credor, você consegue captá-lo no corpo a corpo, entendeu? Aquela visita pessoal realmente com a sua equipe ali, isso faz muita diferença, né? Então, querendo ou não, você dá muito mais atenção porque você é palpável, você tem aquele contato com ele. Já com o arrematante, se você quer, por exemplo, você está com um apartamento à venda, né? A sua equipe lá de marketing pode fazer um estudo, identificar qual é o perfil do comprador para aquele ativo, e aí mandar uma publicidade massiva, seja por mídia social, seja por qualquer forma de publicidade, para atingir esse público-alvo. Só que você não lida com ele, você só vai lidar com ele pessoalmente quando ele entra em contato com você para esclarecer dúvida. Entendeu? Olha, eu vi um anúncio aqui de vocês, como que funciona o leilão, aí sim ele se torna... você tem esse contato direto com ele, né? Mas, tirando isso, não. Para tentar atingir o maior público possível, né, você tem que divulgar em massa, né? É aquela história lá da Serrana no comecinho, distribuindo panfleto no semáforo, entendeu? É assim. Então, eu usei muito a estratégia de televisão. Eu fui o primeiro a Sato Leilões, tenho certeza absoluta que foi um dos primeiros a usar televisão de varejo para atingir um público específico. Porque, por exemplo, na Caixa eu não vendia imóveis, em Santos, não conseguia vender. Fazia o leilão lá, tinha 100 imóveis, 20 do litoral, os 20 do litoral não vendia. Aí eu comecei a fazer televisão específica para aquele público e começou a dar resultado. Então, eu brinco que o arrematante, você sabendo trabalhar, para não falar besteira, milho para bode, né? É milho para bode. Você chegando certo, e aí, com o tempo, você vai criando uma malha de pessoas que são investidores, que é diferente do comprador que compra para usar, precisam de um atendimento tão bom quanto,
os dois. Exatamente. E por isso que eu cansei, também fiquei 10 anos. Aí vai uma outra sugestão, Silvio, para os colegas leiloeiros, porque hoje ainda essa questão antigamente era só comprador profissional que comprava em leilão. O que aconteceu é que multiplicou esse comprador profissional. Então, não deixe de lado esse público, tá? Existem muitos escritórios de advocacia. Aliás, esses escritórios de advocacia, um dia ainda vão salvar aquele leilão que você está desesperado, precisando vender, não acha comprador, aí chega um escritório, opa, tudo bem? Represento aqui uma lista de investidores. Um abraço para o Robson Costa, que é especialista nisso. Robson Costa então, já esteve agora, aqui no Leilão TV. Esse público, ele tem uma exigência por direito, tá? Que é informações claras. Então, leiloeiros, colegas leiloeiros, tentem disponibilizar o máximo de informação possível no site, ou no próprio lote. E o impossível. Porque ele também não quer ficar ligando para o leiloeiro, escuta, cadê o laudo da avaliação? Pô, cadê a cópia da matrícula? Entendeu? Ele também está ali num processo, lembrando que ele está vendo o seu leilão e está vendo o leilão do outro colega seu também. E, às vezes, ele deixa de comprar no seu porque não tem informação suficiente. Aí ele compra no outro porque tem informações mais claras. Um mau atendimento no telefone, um e-mail atravessado. Exato. Então, você pode disponibilizar no site laudo da avaliação, matrícula atualizada, informação dos ônus, se tem débito de condomínio, o valor do condomínio, IPTU, se tem débito de IPTU, porque ele precisa dessas informações para processar e entregar para o investidor, para o cliente dele, olha, aqui é vantajoso, aqui vale a pena você entrar. Aqui não vale. Então, se você... que é importante, na alienação fiduciária, o comitente que financiou o imóvel, ele tem a obrigação de pagar todos esses débitos. Então, o comprador recebe esse imóvel totalmente quitado. Isso talvez uma verbação fique para ele ou coisa do tipo. Só. Isso no leilão extrajudicial, Silvio. O comitente ele se responsabiliza pelos ônus. Porém, no judicial, não. No judicial, precisa tomar um cuidado maior. Por quê? Você pode comprar um imóvel, o débito de IPTU não, tá? Isso é ônus tributário, pessoal. Ônus tributário, artigo 130 do Código Tributário Nacional. Impostos em atraso é por conta de quem estava no imóvel no período em que ele foi gerado. Então, não se preocupe. Agora, tome um cuidado, por que essa informação é importante? Vamos supor que o ativo, aí eu estou entrando, desculpa, Silvio, não sei se... Não, que é isso, está certo. No leilão judicial. Por favor, você está aqui para falar do leilão judicial, principalmente, que é a sua seara. Então, vamos lá. A questão dos leilões judiciais, tá? Extrajudicial, sim, na maioria dos casos, o comitente assume qualquer ônus, aí impostos em atraso, condomínio em atraso... A lei exige. Se for um apartamento, Mas leia atentamente o edital, tá? Não vão nessa visão não, vai dar tudo certo. Não, leia o edital, isso vai estar sempre descrito no edital. Agora, com relação ao leilão judicial, ele é um pouco mais complexo. É por isso que essas informações são importantes disponibilizar, porque o investidor ali, ele tem um tempo muito curto para analisar uma quantidade enorme de oportunidade. Então, às vezes, se o seu ativo, às vezes até um bom ativo, às vezes até um bom negócio para quem está comprando, só que não tem no site informação de condomínio, se tem débito de condomínio, se tem débito de IPTU, entendeu? Aí ele simplesmente fala, quer saber? Eu tenho outros 20 para analisar, risco isso daqui. E aí você fica para trás, né? Então, quanto mais informações o leiloeiro puder divulgar no site, melhor. Vai aumentar o seu desempenho nas vendas, tá? Então, essa é uma outra sugestão. Posso dar uma da advogado do diabo? Posso? Sim, Silvio. Eu, por exemplo, eu trabalhei com leilão judicial um período, eu, particularmente, não gostei, tive muita dificuldade.
A minha área é mais o extrajudicial mesmo, onde eu desenvolvi várias técnicas, etc. E tal. Agora, a importância de uma consultoria do Balbino, na prática, eu vou falar qual é. Posso falar? Pois Posso não? falar? Vou falar. É o seguinte, gente, o leilão judicial, eu desanimei com ele porque havia uma grande quantidade de devolução. Eu recebi a comissão, até o Ronaldo ficou bravo comigo, que eu falei isso com ele, acho que foi numa reunião. Eu fazia o leilão e tinha que devolver. Para quem está assistindo, que não tem muito conhecimento, devolução da comissão é quando o leilão é realizado e por uma determinação judicial o leilão é cancelado. Exato. Aí todo o dinheiro é devolvido. Inclusive o leiloeiro precisa devolver a comissão. Então, leiloeiros, outra coisa, não gastem dinheiro sem antes ter uma decisão definitiva. O que eu fiz? Eu gastei, né? Eu estava me achando dono da cocada preta. Falei, não, colocamos equipes e tal, e eu tive que devolver muitos valores por falta de saber o que fazer, de como agir. Falta de ensinamento, não tinha quem perguntar. Então, tentativa e erro. Então, você que é leiloeiro, que está começando a brincar na seara judicial, falo brincar com todo respeito, mas está começando a visitar fóruns, falando com o juiz, falando não sei o que lá, é muito importante você ter uma consultoria da Globo Leilões, ou de quem você achar melhor. Na Globo Leilões, o Balbino tem 10 anos de Zuckerman Leilões, 10 só de leilão judicial. Então, você ter uma assistência dessa, provavelmente você não vai correr o risco que eu corri, né? De ter que devolver, de ter que resolver, de ter que ir lá falar com o juiz, poxa, mas não tem como. E, às vezes, eram valores muito altos, que como você está com a roda girando, você tem um custo alto, você gasta, né? E depois, para repor isso, tive que recorrer, na época, até banco, para poder repor um dinheiro que era meu, né? Então, para você ver a importância hoje das consultorias, da Globo Leilões, ou do curso de leiloeiro, que também a gente assiste. Do curso de leiloeiro, perfeito. E tem outros tantos. Eu acho que quanto mais gente tiver, Balbino, é importante, porque realça a nossa qualidade. Eu não querendo falar mal de ninguém, de jeito nenhum, mas muitos fizeram curso de leiloeiro e veio para mim depois, porque não conseguiram aprender. Mas não importa, o importante é ter bastante concorrência. Concorrência traz qualidade, qualidade traz tudo. O Ronaldo está fazendo outra pergunta aqui, vou atravessar aqui. Olha, obrigado, Johnny. Obrigado, Johnny. Como você está vendo o LGPD junto ao tribunal? Como você enxerga essa relação eletrônica com os tribunais de justiça? Pergunta do querido Ronaldo. Ronaldo Sodré Santoro. Ronaldo, eu acho que é uma decisão justa, porque a atividade do leiloeiro em si, ela é pessoal, né? Sempre foi. O que aconteceu recentemente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, que depois, posteriormente, foi copiado por alguns tribunais, mas começou aqui em São Paulo, salvo engano, em 2019. Foi permitir a inscrição de empresas no CNPJ, né? Às vezes, empresas que nem tinham leiloeiro, né? Então, e aí eu quero dar só uma explicação. E como que fica, então, o Globo Leilões realizando leilão judicial, ou qualquer outra empresa, né? Essas empresas grandes. É importante frisar que o leilão não está sendo realizado pela Globo Leilões e nem uma dessas empresas grandes. Pode ler o edital, leia lá com calma, que ele está sendo feito por um leiloeiro na pessoa física. O site do leiloeiro, ele é apenas uma ferramenta de divulgação, tá? Para que você consiga chegar no leilão. É uma estratégia comercial, e que eu acho que é muito válida aí para os leiloeiros, né? Mas o leilão em si tem que ser feito na pessoa física, né? A gente ainda vai chegar, depois melhorar aí com a Bom Valor, né? Fazendo a questão do né? Com certeza. Isso aqui, inclusive, a Bom Valor veio revolucionar esse mercado. Aliás, revolucionou lá atrás com os leilões eletrônicos e agora com essa nova ferramenta, né? O Ronaldo, até eu estava assistindo um vídeo dele, eu acho que no programa anterior ele tratou desse tema, né? Para quem está assistindo hoje, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior do Ronaldo,
Ronaldo Santoro, que ele fala sobre essa questão. Isso é o futuro, tá, pessoal? Isso é o futuro. Não se engane. E aí, a questão da atividade do leiloeiro na pessoa física ou jurídica. Eu, particularmente, Ronaldo, acho que foi essa a pergunta, né, o que eu achava disso, eu acho que é justo e é o correto, né? Não, porque você credenciando uma empresa, um CNPJ, né, você... Primeiro que essa empresa, em termos competitivos, né, em termos tributários, acaba ficando mais favorecida, né? Segundo, que depois quem vai buscar a responsabilidade, por exemplo, se esse leiloeiro cometeu uma fraude, né? Quem você vai responsabilizar o CNPJ, né? Então, nesse aspecto, se foi esse o motivo da pergunta, né? A pergunta, né? É que eu sou favorável, sim, que o leilão seja feito na pessoa física. Os nossos leilões lá a gente usa a Globo Leilões, mas entrando em cada um dos leilões, os senhores vão ver que o leilão está sendo feito por uma leiloeira específica, entendeu? Não é a Globo Leilões realizando. A Globo Leilões é apenas um portal utilizado para atrair o público, entendeu? Para poder divulgar em massa, né? Ela tem aí muito mais chance de fazer isso do que na pessoa física, né? Mas o leilão em si, nesse aspecto, a gente apoia e eu particularmente concordo que tem que ser na pessoa física. Deixando claro que o Johnny está deixando muito claro aqui que ele está à disposição do leiloeiro, para o leiloeiro fazer a contratação da Globo Leilões. Mesma coisa comigo, mesma coisa com o Ronaldo. Exato. A ideia da Globo, por exemplo, para o leiloeiro, primeiro para os leiloeiros grandes, né? A minha mensagem para os leiloeiros grandes. Captando o leilão grande e tendo dificuldade de atender o comitente, os senhores não precisam, do dia para a noite, contratar uma estrutura enorme, né? A gente está aqui formatando essa estrutura para atender qualquer leiloeiro, tá? Dentro do perfil, então, vamos disponibilizar uma linha, a pessoa liga, a gente esclarece, tira dúvida sobre aquele leilão. Isso vai desafogar a sua equipe, entendeu? Então, para os leiloeiros grandes. Para o leiloeiro que está iniciando, a gente tem a possibilidade de ou fazer os leilões dele dentro do próprio ambiente da Globo, mas lembrando que o leilão é o senhor que vai fazer, o senhor leiloeiro, entendeu? E a gente tem a ferramenta eletrônica tal para disponibilizar isso para... Só para deixar bem claro, o leiloeiro pequeno, ele pegou um leilão judicial do fórum lá, não sei das quantas, ele fala, e agora? Né? E agora? Fazer leilão para não vender é o que mais acontece. Liga para a gente. A gente vai te ajudar do início ao fim. Aí o leiloeiro novo, ele não tem ideia de como funciona a nota de venda, ele não sabe direito o que é um comprovante de arremate, ele não tem a mínima ideia que se houver alguma tentativa de embargar o leilão, alguma coisa, ele não sabe como reagir. Eu acho que aí a Globo Leilões está inovando, porque isso não existe no mercado. Então, sim, você, leiloeiro, pegou um leilão. Poxa, peguei um leilão. Entre em contato e conversa. O Balbino não é nenhum carrasco, eu conheço ele há muitos anos, é um cara super correto, vai fazer uma coisa justa, honesta, e jamais vai fazer alguma coisa que te prejudique. Então, você pode ir tranquilo. O leilão na TV assina embaixo. Você pode ver que todas as pessoas que passaram pelo leilão na TV estão muito bem no mercado, estão atuando, e pessoas que passaram pelo curso, de cada 10, 8 estão ganhando dinheiro, de cada 10. Os outros 2 não quiseram trabalhar, de cada 10, estou falando. Então, 8 estão dando resultado. Então, eu automaticamente vou indicar a Globo Leilões para os meus alunos. Falar, olha, obrigado, Silvio. Chegar nesse ponto, não, mas é verdade. Quando chegar da mesma forma, os cursos. Eu acho que a gente pode... Não, mas eu falo isso sem compromisso, sem qualquer tipo de toma lá da cá, tranquilo, porque eu vejo que é a dificuldade deles, né? Uma leiloeira minha, de Santa Catarina, ela pegou um monte de leilão e ela começou a ter certas dificuldades. Ainda não sabíamos da existência da Globo Leilões, poderia ser muito interessante. Então, tive que arrumar advogado de São Paulo para assistir ela lá em Santa Catarina. Então, extremamente complicado. Fizeram uma pergunta aqui.
Fizeram uma pergunta aqui muito relevante, só para não perder o fio da meada. Falou, aí agora na pandemia, como é que faz? Eu sou leiloeiro, eu não sei o que eu faço. Gente, a pandemia explodiu o leilão online. Explodiu. Na entrevista com o Ronaldo aqui, que foi domingo passado, vocês podem assistir aqui nesse canal, para ver que o Ronaldo deu um show aqui, um querido, Ronaldo Sodré Santoro. Ele falou, poxa, eu estou comprando coisas em leilão e eu estou percebendo que há um aumento, né, do valor mínimo, muito aumento, porque há a oferta e procura. Entendeu? O pessoal está em casa. Se tornando cada vez mais popular. Exatamente. Isso é ótimo, senhores, isso é ótimo para todo mundo, para o mercado em si, até para o devedor, porque ele acaba vendendo o ativo dele por um valor justo de mercado, tá? Obviamente que quem participa de leilão quer oportunidade, tá? Eu não vou tirar o mérito de quem compra em leilão. Que é vantagem. Oportunidade. Só que você tendo ali uma concorrência, às vezes sobra um pouquinho para o devedor, porque paga a dívida, o que acontece, né? Quando é arrecadado, o ativo é leiloado, então o credor se satisfaz recebendo o crédito, então o apartamento foi vendido por 100 mil, a dívida é de 70. Então, pega a 70 mil para pagar o credor e devolve o sobejo para o devedor, entendeu? Então, essa concorrência é benéfica até mesmo para o devedor. Tá? Essa questão respondendo à pergunta que o colega fez com relação à pandemia, como que a Globo... É isso? Como é que está funcionando? Está aqui a pergunta. Foi a Isa Marcos. Como a empresa está trabalhando durante a pandemia? Acho que quer dizer até a sua empresa. Olha a pergunta dela. Aí, perfeito. Ótimo. Olha, Isa, se você assistir, a gente reúne diariamente, mas a gente se reúne nós temos uma ferramenta, a gente usa o Teams, da Microsoft. Todo mundo trabalha home office, tá? Dentro da nossa equipe, todos trabalham home office, porque a empresa já nasceu com esse propósito social, que o colaborador ele tenha essa convivência familiar e executiva ao mesmo tempo, tá? Empresarial ao mesmo tempo. Então, a gente incentiva isso, a gente quer todo mundo, aliás, nós temos ali um índice para medir a felicidade interna da equipe, que é o FIB, que é a felicidade interna bruta. Então, esse conceito de trabalhar home office veio por isso, tá? A gente mediu e viu que isso era bom para a equipe. E aí, só que, obviamente, nós nos reunimos, né, pelo Teams, né, cada um faz a sua atividade. Então, ali, por exemplo, o departamento jurídico, a líder do departamento, a nossa líder lá é a Ariane, ela tem a equipe dela, então ela marca essas reuniões e fica ali diariamente com essa equipe. Dentro do marketing, a Juliana Galo, uma excelente profissional, né, tem a equipe dela e ela coordena essa equipe pela internet. A Juliana está numa equipe, está espalhada, entendeu? A Rosimeire, meu braço direito lá na Globo. Aliás, você pode ver que todas lá são mulheres, viu, Silvio? Meu estilo é esse também. Minha forma de trabalhar é exatamente igual. Sim, e, enfim, todo mundo ali da equipe, a gente trabalha no home office e temos aí a disponibilidade. Aí, uma outra coisa muito importante, para não ficar naquela mesmice, a gente contratou uma fisioterapeuta que, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, ela chama e nós temos uma atividade física todos os dias, 2 vezes por dia, que é o alongamento, entendeu? Então, fica aquele ambiente de ginástica, entendeu? Mas é legal, funcional. Aliás, eu coloco à disposição esse formato de atuação nossa, esse modelo de atuação. Eu acho que se toda a empresa fizer igual, a gente vai conseguir diminuir aí a questão da poluição, né? Que não é por acaso, sabe, Silvio? Assim, do meu ponto de vista, esse vírus agora, não por coincidência, foi em 2019, foi no finalzinho de 2019, que eles fazem um cálculo, os cientistas fazem um cálculo de tudo que a gente tira do planeta e tudo que o planeta consegue entregar.
No finalzinho de 2019, nós entramos no saldo negativo pela primeira vez na história. O ser humano estava tirando mais da natureza do que ela consegue entregar. E logo em seguida veio esse vírus. Logo em seguida, e não tenha dúvida, a natureza, ela é um ser com bilhões de anos mais, que está aqui há bilhões de anos superiores a nós, entendeu? E ela tem a forma dela de atuação. Então, eu acredito que ela vê a gente, entendeu? Olha, esses daqui estão causando muita... estão poluindo muito, entendeu? E aí vem muito dano, estão causando muito dano. Então, isso eu acho que a gente tem que olhar a questão do vírus por essa perspectiva, né? Eu não vou entrar no assunto aí, não vou delongar muito, mas a questão é chamar para a responsabilidade ambiental. Será que o que está acontecendo conosco hoje no mundo, essa pandemia, não é um todo que nos viu como uma ameaça? Porque a natureza ela tenta manter o equilíbrio, entendeu? Então, o leiloeiro profissional aí que está nos assistindo, dentro do ambiente dele empresarial... Aí eu não colocaria na conta da natureza, colocaria na conta dos chineses. Eu, Silvio. Bom, o que eu quero chamar, Silvio, é que o colega leiloeiro, dentro do microambiente dele, ele pode analisar e falar assim, puxa, o que eu posso fazer para colaborar com o meio ambiente? Por exemplo, dentro da Globo Leilões, a gente conseguiu analisar todo o processo, Silvio, do leilão, de uma empresa leiloeira, como que funciona, sabe? A impressão de papel. Analisando todo o processo inicial, vai lá no fórum, tira a cópia, imprime, até chegar no final, entregou o leilão. Nós conseguimos reduzir em 90% a impressão de papel. Isso é possível fazer, todo mundo pode colaborar. É só analisar com uma visão analítica, entendeu? Olha, o que eu posso fazer aqui para causar o menor impacto possível? Deixa eu fazer um adendo aí, para depois vou passar para você e vou te fazer uma pergunta em relação à Globo Leilões, que eu quero que você faça um esboço completo. Não existe, na minha opinião, nada mais ecológico que o leilão. Não existe. Eu falo isso desde quando eu comecei lá, 25 anos atrás. Né? Por quê? Você vai no leilão de Ciretran, carcaças velhas com mato, com tétano, com dengue, com tudo que você pode imaginar, o leiloeiro vai lá, vende e limpa aquele pátio. Ele faz isso nas prefeituras, ele faz isso em N lugares, né? Leilão de sucata, leilão de máquinas e equipamentos. Então, o leilão ele é extremamente ecológico. A gente sempre vendeu muito isso. Né? Falaram, nós somos os lixeiros aqui da tua prefeitura. Né? Nós somos os lixeiros da tua prefeitura, porque nós estamos limpando tudo. E a gente tinha um absurdo, o extremo, de quando isso não acontecia, nós íamos lá e limpávamos o resto. Entendeu? A gente dava um jeito de limpar tudo. Né? Ou com uma empresa parceira ir lá e comprar, né, o que sobrou, etc. E tal. E além do Ronaldo, que o Ronaldo está criando as identidades digitais, né, onde você vai ter todo o histórico digital lá no seu QR Code, você também vai evitar papel. Né? Tem alguns procedimentos ainda na junta comercial, principalmente aqui de São Paulo, que você tem que encaminhar um monte de papel. Né? Mas já tem alguns estados que está quase tudo digitalizado. Né? Então, isso também é maravilhoso. E isso tem influência de pessoas como nós, que a gente sugere, olha, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Então, o Ronaldo está fazendo... Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer a pergunta dele, em seguida eu faço a minha. Tá? Então, o leilão é naturalmente o maior ecologista que existe, porque ele tira as coisas que estão, os ativos imobilizados, são inúteis para aquela empresa e são extremamente úteis para o comprador. Então, ele acaba levando aquilo para outro local e reaproveitando. Né? Esse seria meu adendo. O Ronaldo diz aqui, o Sodré Santoro diz, como quebrar ver as identidades digital para a autenticidade da internet. Conheça a BVID,
a nova identidade digital para compradores e leiloeiros. Acabei de comentar, exatamente isso. Como o nosso querido Balbino vê? Vai lá, Balbino, diga aí a sua opinião. Eu viajei. Repete, por favor. Foi uma pergunta ou foi uma propaganda? Não entendi. O que a Bom Valor criou, que seria a identidade digital do leiloeiro, do comprador, do comitente, essa é a pergunta dele. Ele coloca aqui BVID, né, que seria Bom Valor ID, seria o seu QR Code lá, né? É o que eu entendi também. Olha, isso vem... Eu vejo essa questão como algo positivo para o mercado, porque tende a cada vez mais autenticar o comprador, o leiloeiro, e se todo mundo aderisse a essa ferramenta, nós diminuiríamos ou acabaríamos com os leilões fraudulentos. Aliás, quem está nos assistindo aí, né, que não tem muita experiência com leilão, houve um aumento de mais de 1.300 sites fraudulentos. O que é isso? O cidadão vai lá, cria uma empresa fictícia, pega uma foto de um leiloeiro tradicional, inventa ali um endereço, entendeu? Um edital, tudo bonitinho. E aí ele faz o leilão, entendeu? E aí você acha que ele arrematou o imóvel, o automóvel, né? A maioria são automóveis, porque o imóvel você já tem uma dificuldade maior de fraudar, né? E aí ele faz o leilão e sempre a mesma desculpa. Você não vai poder... E quando você liga, não pense que você vai ligar lá e vai falar com o cidadão que está lá na penitenciária, entendeu? Ô, malandro, né? Ou alguma coisa assim. Não. Boa tarde, senhor, tudo bem? No que eu posso ajudar? Ele começa a ligação assim, muito educado, às vezes até com nível... de jurídico, de conhecimento jurídico maior que muito, desculpa a expressão, mas muita equipe de leiloeiros, entendeu? E aí, como que funciona a fraude? Então, você foi o vencedor, parabéns, ligam agradecendo, olha, estamos te passando aí o boleto, né, a ata de leilão, e você faz o pagamento e depois disso pode vir retirar o automóvel, né? A pessoa faz o pagamento. Então, primeira atenção, tá? Primeiro cuidado. O primeiro deveria ocorrer analisando se aquele leiloeiro é real ou não. Vocês podem, dentro do site, busquem sempre quem é o leiloeiro. E se, aí o leiloeiro e o número da JUSESP, tá? Não vão com essa .com, .br. Tem muito leiloeiro que fala, se foi .com, esquece isso, porque eles fraudaram até isso. Até o .com.br já conseguiram. Aliás, se eles disponibilizarem o nome e confirme na JUSESP o endereço, não entrem na JUSESP pelo endereço deles. Entrem no Google, JUSESP é Junta Comercial, tá? Que é onde todo leiloeiro precisa estar habilitado e credenciado. Então, pegou o leiloeiro deles, tentem descobrir quem é. Aí você entra lá no Google, Junta Comercial de São Paulo, aí lá tem a relação, lista de leiloeiros. Confirme se o leiloeiro está lá, tá? Primeira coisa. Se tiver o link da JUSESP dentro do site deles, atenção, porque eles conseguiram fraudar até o site da JUSESP, e aí tem a lista falsa dos leiloeiros. Se esse pessoal usassem essa inteligência para o bem, nós estaremos num mundo bem melhor, sabe? Olha, até se tiver um estelionatário aí assistindo, use essa inteligência para o bem, entendeu? Use para o bem, você vai ganhar muito dinheiro porque você é ótimo nisso, entendeu? Mas use para o bem, pô. Enfim, para o colega que tá acompanhando, então, muito cuidado. E uma outra questão, para onde vai o pagamento? Geralmente, vai para uma conta de um laranja, tá? Que quando a polícia pega esse, né? Pega esse, o cidadão fica lá, mas geralmente é um coitado que não entende nada, enfim. Às vezes até usar o nome fraudulento, nem sabe disso. Então, quando vocês forem participar do leilão, muito cuidado se a conta do cidadão é a mesma que a conta do leiloeiro, tá? Mas, na dúvida, entre em contato aí com os leiloeiros, porque quem está começando geralmente conhece algum leiloeiro, né? Olha, o fulano de tal, vocês conhecem? O site é real. Eu, inclusive... Balbino, eu coloquei agora aqui a JUSESP, né?
Esse é o site da Junta Comercial. Perfeito, Silvio. Então, perfeito. você entra no site. Isso, só dá o caminho anterior, Silvio. Caminho anterior, Google, Junta Comercial. Isso. Se o leilão estiver ocorrendo em São Paulo, tá? Isso. Quando for em outro estado, você vai na Junta Comercial do seu leiloeiro, do seu estado. Isso, exatamente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui o Sato, ó. Ele está pesquisando. Aí apareceu, né? Ó, Antônio Sal Sato Júnior, tá vendo? Aí você tem o telefone dele, você tem o endereço. O Sato tem uma família grande, né, Danado? Tem a Juliana, tem a Tatiana e tal. Então, aqui você encontra toda a informação sobre o leiloeiro, o número da junta comercial dele, aí você liga lá e vê se esse leilão. É fácil. Toda a junta comercial do estado que você vive vai ter a relação de leiloeiros para você confirmar. Então, só cai em golpe realmente quem quer, porque as informações são disponíveis. Ganância. Leiloeiro público é leiloeiro público. Não se engane. A fraude, ela acontece e ela pega a ganância, tá? Estou fazendo um ótimo negócio, estou comprando um automóvel de 100 mil por 20 mil. Olha, cuidado, não é bem assim. Tá? Então, existem oportunidades? Existem. Tá? Elas estão aí, são ótimas, estão disponíveis, mas tem que tomar cuidado, tá? Quando o negócio está muito fácil, desconfia. Lógico, né? O Santos confia. Para a gente finalizar, caminhar para o fim, né? Eu quero que você... Eu sou um leiloeiro novo, Silvio de Freitas, se tornou leiloeiro. Me tornei leiloeiro, eu sou o cara, só que ele percebe que tem uma série de dificuldades, ele percebe que não é tão simples assim. Aí o Silvio procura alguém para informação, não consegue. Porque o leiloeiro, dificilmente ele ensina o outro. É normal, é um mercado que é cada um por si, Deus por todos. Né? Todo mundo cuida Silvio, sabe como eu vejo, Silvio, essa questão? Porque nós não temos, eu acho que isso em breve vai mudar. Aliás, eu soube aí que está para sair até uma formação de leiloeiro, estão trabalhando, eu acho que isso é sensacional e ótimo para o mercado, tá? Essa formação. Porque qualquer pessoa hoje, desde que ela cumpra alguns requisitos, né? E aí eu não vou entrar muito no assunto, porque é extenso, mas dá uma olhada na junta comercial, como ser leiloeiro, digita isso no Google, tá? E aí você vai ter uma noção do que vai ser necessário. Mas o principal ativo de uma empresa leiloeira é a sua inteligência comercial, tá? Então, é natural, é por isso que é muito natural que o leiloeiro acabe tendo ali, passando aquela instrução de pai para filho. Você encontra muito na leiloaria isso, né? O pessoal já da família, já fica ali. O pessoal, quem está tentando entrar, são muito fechados, não sei. Mas olha, uma coisa é dar a informação que você precise. Outra coisa é a inteligência industrial, a propriedade industrial da empresa, né? Perdão, a inteligência da própria empresa, né? De anos, né? Obviamente que isso eles não vão entregar mesmo, né? Mas existem outros caminhos alternativos, por exemplo, o Silvio pode dar uma assessoria nessa ajuda, entendeu? A gente, com a empresa, a Globo, a gente está, por exemplo, você aí pediu, se tiver alguém entrando, o que fazer? Primeira coisa, liga para a gente, entra em contato com a gente, que a gente vai analisar cada caso, analisar o nível de conhecimento, analisar o que esse leiloeiro quer. Eu quero um dia ter a minha marca Fernanda Leilões, entendeu? Fernanda Leilões, eu quero ter a minha marca perfeito. E a gente vai ajudar nesse processo, desenvolvendo a logo, desenvolvendo o site, entendeu? Porque o site ele vai estar oferecendo a infraestrutura, entendeu? O conhecimento, olha, agora você precisa elaborar o edital, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo o trabalho, a gente disponibiliza esse conhecimento para o leiloeiro, entendeu? Olha, no edital tem que estar nessas condições. E uma outra coisa que a gente acabou se perdendo o assunto, Silvio, eu vou entrar rapidinho, que é a questão do cancelamento. Por que no judicial tem muito cancelamento do leilão? Isso depende, tá? O cancelamento do leilão, ele é natural, isso pode acontecer a qualquer momento, né? Lembrando que nós estamos leiloando
o ativo de um devedor, né? Alguém que foi julgado, condenado a pagar uma dívida. Quando ele não paga, o juiz manda o oficial de justiça lá e penhora algum ativo dele para leilão. Então, basicamente, resumindo, é isso, tá? E aí o leiloeiro faz o leilão desse ativo. Porém, o leiloeiro, como um profissional, ele pode analisar o processo e tentar identificar alguma coisa, algum erro processual que no futuro vá gerar nulidade. É possível fazer isso, tá? O que acontece é que tem muito leiloeiro que só vai lá, faz o feijãozinho com arroz dele e não analisa o processo, que às vezes tem uma coisa ali grotesca que vai dar nulidade. E lembrando que, fazendo o leilão do devedor, ele está no papel dele de encontrar qualquer erro, seja no leilão, seja anterior ao leilão ou até mesmo pós-leilão. E se ele achar algum erro, ele vai entrar com um pedido para o magistrado para cancelar o leilão. Então, o cancelamento de um leilão judicial, ele pode ser diminuído, não extinto, isso não existe, tá? Sempre vai ter leilão cancelado no judicial, tá? Mas ele pode ser diminuído drasticamente se os leiloeiros se tornarem mais capacitados de analisar a questão processual, analisar o processo e já alertar o credor. Obviamente que ele não tem capacidade postulatória de, encontrando um erro, falar para o juiz, olha, isso vai dar problema, né? Eu até, pelo menos, isso é um princípio interno, tá? Cada leiloeiro tem a sua forma de atuação. Alguns leiloeiros preferem entrar no processo e falar. A gente prefere sempre manter a neutralidade, tá? Então, quando a gente identifica um erro, a gente aciona o credor, que ele é o responsável, fala, credor, olha, isso pode gerar nulidade lá na frente. Não é melhor corrigir agora, né, essa situação? Quais são esses erros? Às vezes, alguém não foi intimado da penhora. É grotesco, é um erro, sabe? Mas gera nulidade. Então, o leiloeiro, olha, vai lá, faz isso primeiro, entendeu? Corrige isso, porque lá na frente aí vai evitar uma nulidade, ter todo mundo que devolver dinheiro, é um prejuízo para todo mundo, para todo mundo. Então, só entrando rapidinho aí na questão do cancelamento. Né? A última pergunta agora. Eu sou leiloeiro, eu me tornei leiloeiro, fiz até o curso com o Silvio, tá, ok, fiz o curso com outros, não importa, ele procurou informação. Mas a prática é a prática, não tem jeito, né? E se você erra na primeira, no seu primeiro... É igual namorar, né, Silvio? Você nasce com aquele instinto, mas... Aí você erra no seu primeiro leilão, você erra no seu segundo leilão, você gasta mais do que deve no seu terceiro leilão, você gasta muito menos no seu quarto, ou seja, esse vai e volta te prejudica muito. Então, o que é que o Johnny Balbino, ex-leiloeiro, que deixou de ser leiloeiro para ser empreendedor, empresário, né? Está indo bem, graças a Deus. O que ele vai fazer para você não participar dessa gangorra, para você não cometer erros básicos nos seus leilões? Porque na hora de vender, a gente vende o melhor leiloeiro do mundo. Ah, meu leiloeiro, tal, estudou em Harvard, né? Ele vai para Miami toda semana, mas não sabe fazer leilão. Então, vamos lá. O que é, para a gente finalizar o nosso papo, muito obrigado, já agradecendo você pelo show de informação, o que é que a Globo Leilões vai fazer por ele? Além de fazer o logo, de fazer coligar um site. Então, explica em detalhe. Eu cheguei, para complicar mais, eu cheguei com o leilão do fórum lá da João Mendes. Cheguei com o leilão, tem imóvel, tem barraquinha de cachorro-quente, tem um carro que a gente não sabe onde está, tem um gerador de circo, eu peguei essas coisas, eu estou falando que eu peguei. Né? Perfeito. Primeiro analisar... Vai lá. Primeiro, analisar se o cliente ele já tem uma página, já tem a própria ferramenta de leilão eletrônico. Tá? Isso é importante, porque a ferramenta não pode ser qualquer uma. A ferramenta, se for fazer um leilão judicial, ela tem algumas regras que a própria ferramenta precisa atender. Importante frisar isso, viu? Tem muita empresa vendendo ferramenta de leilão, mas elas não estão em termos, por exemplo, com o Tribunal de Justiça.
porque ali precisa, por exemplo, de alguns minutos entre um lance e o outro. Tem uma regra, o tribunal, para credenciar um leiloeiro, ele fala, ok, você está credenciado, você tem uma ferramenta de leilão eletrônico? Ah, eu tenho. Tem que estar homologado, não é verdade, Johnny? Isso, essa ferramenta, ela precisa estar em termos, porque, lembrando, se você faz um leilão numa ferramenta que não está adequada com o Tribunal de Justiça, esse é um motivo que o devedor tem para pedir a nulidade do leilão, porque ela não ocorreu dentro da regra estabelecida pelo Tribunal de Justiça, tá? Então, isso é importante. Então, respondendo a sua pergunta, Silvio, o que a gente faz? Primeiro, leiloeiro, tem site? Ah, não tem. Então, a gente já vai começar a criar um, né? A gente ajuda, temos uma equipe de marketing, né, de produção, que faz o site, desenvolve a logo de acordo com o perfil do leiloeiro. Então, eu tenho já o site. Então, beleza, o que a gente pode te ajudar? Eu preciso de todo o processo. Então, a gente vai até o fórum, analisamos a questão processual, estudamos o processo, elaboramos o edital, publicamos. Se ele já tem a ferramenta, a gente faz, obviamente, ele sobe o leilão lá no site dele, vai ser feito por lá. Se ele não tiver, a gente também tem já a ferramenta disponível aqui para os nossos leiloeiros que quiserem fazer pela própria Globo, entendeu? Mas, realizando o leilão, aí tem o pós-leilão, né? O recebimento, etc. Então, tem todo um trabalho aí para ser feito, não é só contar até 3 e bater martelo, senhores, tem muita coisa por trás, tá? E se esse muito não tiver sido feito com uma qualidade mínima que for, corre o sério risco de todo o processo ser anulado. Então, a gente desenvolveu aqui essa empresa justamente para atender ou leiloeiros que de repente pegaram um leilão enorme e não conseguem atender, né? A gente pode oferecer a gente oferece tanto a questão do atendimento, esclarecimento de dúvida, ou até depois do pós-leilão, tá? Também aqueles leiloeiros que estão iniciando, que ainda não tem a ferramenta, a gente pega na mão mesmo, tá? Na mão mesmo. Olha, já tem o site? Tem? Não, não tem. Então, vamos desenvolver a sua arte, agora você precisa fazer isso, e ele acompanha com essas reuniões que nós fazemos, lembrando que a nossa equipe trabalha home office, pela internet, então o leiloeiro lá da casa dele vai também, do escritório dele, vai poder acompanhar todo o processo dele interno, entendeu? Falando com toda a equipe, onde que está o leilão dele até a parte final. Né? Ou até mesmo aquelas pessoas que, olha, eu sempre quis ser leiloeiro, entendeu? Como que eu faço? Também estamos à disposição para estar auxiliando. Quanto mais a gente acredita nessa ideia, quanto mais leiloeiro tiver, é mais favorável para o mercado, se torna o leilão mais popular e todo mundo sai ganhando. Maravilha. Eu quero encaminhar para o fim aqui, mandar um abraço para todos que estiveram por aqui, o Joab Balbino, o Ronaldo Sodré Santoro, que ajudou com perguntas, a Silvia Letícia Freitas, a minha xará, né, também Freitas, a Zanzoni, que passou por aqui, obrigado, Ulisses Rocha, que vai estar aqui, se não for domingo que vem, é no outro, é um grande repórter, e por que eu vou falar com ele? Vocês vão descobrir só na entrevista, por que eu vou falar com ele, né? Mandar um grande abraço a Sandra Lessa, tá aí, ó. Que aula, hein? Muito obrigado. A Sandra Lessa foi minha professora na primeira série. Sandra, olha, obrigado, viu? É uma honra tê-la aqui, viu, professora? É uma honra. A Priscila Nunes, parabéns pelo conteúdo, muito esclarecedor. Obrigado, Priscila. Principalmente para quem é leigo na área de leões. Obrigado, querida Priscila. Yasmin Santos, muita gente passou por aqui. Quero agradecer demais. Agora eu quero que o Balbino dê os contatos dele, né? Como é que faz, apesar que tá rolando aqui, ó. Deixa eu tirar o meu poder. Então tá aqui, ó, responsabilidade social e ambiental, assessoria completa para leiloeiros iniciantes. Globoleilões.com.br. Tem algum telefone que possa ligar também, algum e-mail, por favor? Sim, o nosso site, então, já está disponível, né? globoleilões.com.br. Sim. E o nosso contato, para quem quiser anotar, até o WhatsApp, tá? É o telefone fixo primeiro. Telefone fixo, 3181 011 3181 6109, ok? Esse é o nosso telefone fixo.
o nosso telefone de WhatsApp, tá? Quem quiser mais fácil, hoje em dia, a comunicação pelo WhatsApp. Então, é 011 9 4490 6874. Ou entrando lá no site globoleilões.com.br, os senhores podem, vai em nossas, fale conosco, que ali tem todos os nossos canais de atendimento. Até ali no próprio site já tem uma abinha do WhatsApp, que clicando ali, já cai direto no nosso WhatsApp. E para quem tiver dúvidas, está em letras garrafais, 11 3181 6109, ou o WhatsApp 11 94490 6874. Então, a gente quer agradecer, Johnny, por ter aceito o convite, quero agradecer a sua maravilhosa participação. Você é um amigo querido, né? Tivemos em projetos juntos. A gente faz 10 anos, né, Silvio? 10 anos, aí, né? O nosso Thomas Korontai, que é o nosso amigo em comum. Thomas, Partido Federalista, grande Thomas. Que o Johnny, eu convidei o Johnny para participar de uma premiação com o nosso querido Petrúcio Melo. Ele esteve lá com a gloriosa esposa, né? Foi lá, deu entrevista para mim, foi muito legal. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi nascer. A segunda foi ter minha esposa, viu, Silvio? Ela é top. Eu tive a oportunidade de falar com ela, e, cara, você é abençoado. Creia nisso, você é abençoado. Então, obrigado. Não, sempre eu tive, realmente, essa bênção foi Deus colocando pessoas boas no meu caminho, sabe? Isso realmente eu tenho que agradecer. Verdade. Quer coincidência? Minha secretária é do Mato Grosso, está aqui em São Paulo, é minha secretária. Ah, é? Priscila Vilela, minha secretária, e ela é do Mato Grosso. Então, as coincidências são gigantescas aí. Mas muito obrigado, viu, Johnny? Estenda o meu abraço a toda a sua família. Obrigado. A sua equipe, que é maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conversar aqui para um grupinho que a gente montou, né? E dizer para você que você está no caminho certo. Você é um cara, um empreendedor nato, é um cara honesto, correto, tem hombridade. Isso, quem fala sempre para mim é o Thomas, né? O Thomas Korontai, presidente do Partido Federalista, fala para mim sempre. Então, melhor referência que essa, impossível. Quero agradecer novamente e desejar uma ótima semana para você aí, e vamos em frente. Logo, logo eu trago para você aqui de volta para a gente ver os desdobramentos das coisas, tá bom? Silvio, obrigado pela oportunidade mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigado, valeu, Johnny, abração, valeu, tchau, tchau. Tchau.